artes e tal, vocês pensam em lançar, por exemplo, um artbook do jogo, algo nesse sentido, para poder fazer expor, deixar uma coisa um pouco mais visual, assim, para o pessoal, para a posteridade? Eu sempre tive a preocupação de deixar documentado tudo o que foi feito. Embora eu tenha pego um ransomware que consumiu boa parte dos meus arquivos antigos, mas eu ainda tenho alguma coisa salva. Então, até o jogo tem a resolução mais ou menos em HD, mas as imagens estão com a qualidade superior. Então, eu tenho sim um acervo grande que eu quero fazer alguma coisa com ele. Eu já falei com o Itamar, assim, que até por conta da qualidade das animações do trabalho que a gente teve, distorcendo um pouco o seu assunto, mas eu volto lá, a gente pode aproveitar muito asset, muita coisa pronta já para a criação de um outro jogo, sabe? Pode ser um jogo casualzinho mesmo, até para celular, mas utilizando esse material que já está pronto. Claro, modificando algumas coisas, acrescentando mais. Mas voltando à sua pergunta, eu ainda não cheguei a pensar assim, mas eu quero incorporar o meu portfólio pessoal, pelo menos, né, isso ligado à fase 9 Studios, do trio. Para isso, eu vou colocar lá imagens com tamanho original, alguns GIFs dos personagens, como é que, assim, um pouco do processo de criação, né? Agora, para responder a pergunta do Antônio Francisco, né, que fez a pergunta. Sim, lá no YouTube, né? Deixa eu ver o nome Sim, dele. É Francisco, isso mesmo. eu vou mostrar aqui as camadas do jogo, ou seja, não vou mostrar detalhadamente porque levaria mais tempo, mas eu vou mostrar. Então, esse tipo de coisa eu vou colocar lá, disponível sim, para quem quiser consultar, que isso carrega em si a história de produção do jogo, né? A história através das imagens. Também, assim, eu registrei muita coisa lá da minha experiência lá na SB Games, que eu fui até o Rio de Janeiro para representar a fase 9 Studios. A gente teve um stand lá, onde as pessoas passavam para poder jogar ali o trio e dar o feedback. Inclusive, esses feedbacks que eu colhi lá serviu muito para a gente refinar o trio para o lançamento do produto final que vai ter agora. Então, assim, eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar um pouco, para ele responder como é que foi a organização das camadas. Essa aqui, como ele perguntou especificamente ao cenário, eu vou mostrar só o cenário. Essa aqui é a fase 3 do primeiro mundo, então aqui tem todas as camadas do cenário. Aqui não tem personagem, não tem os elementos interativos e tudo mais. Por exemplo, aqui eu vou mostrar aqui, primeiro a camada superior que tem, essa camada aqui, que tem essa construção aqui, é verdade. Quando ele se movimenta, o paralaxe acompanha para a esquerda, para a direita e também um pouco para cima e para baixo. Então, essa camada ela serve para ter essa finalidade de ajudar a ter a noção de profundidade. Eudes, lembrando que essa profundidade a gente consegue fazer a escala dela dentro da Construct, né? Isso. Lá enumerar o paralaxe. Isso. Outra camada aqui é essa camada de iluminação aqui que tem. Então, lá dentro da engine é aplicado uma espécie de filtro de PNG, nessas imagens, para poder ele ganhar uma função, lá esqueci como dizer, uma camada aditiva de luz que não atrapalha a visão do personagem que fica embaixo. Certo. Aqui outra camada é essa camada de iluminação, que é onde tem algumas tochas. Eu vou desenhar rapidinho aqui, só aqui assim, nesses pontos aqui, ficam tochas aqui e aqui. E para poder ter a ilusão de que essas tochas estão iluminando as paredes, eu fiz essa camada aqui, ó, que é uma camada bem transparente, só onde tem os pontos de luz, que incide os pontos de luz. Então, ela fica piscando assim, mudando a opacidade, na verdade.
fica de forma aleatória para poder simular a iluminação provocada pelas chamas do fogo. Então, tem essa preocupação. Aí, aqui é a camada da plataforma, que é a camada onde o jogador tem a interação, né, onde ele vai pisar nela. E para eu fazer com que essa camada, assim, porque é um jogo 2D com a ilusão aí de talvez de um 2.5D, mas eu tive que ter a preocupação de deixar claro onde é que o jogador pode pisar. Então, as áreas de colisão do jogador sempre estão bem mais claras, né? Tem um contraste bem maior, com brilho maior também, para poder o jogador não ter confusão. Por exemplo, o jogador ele não pode achar que ele pode pisar aqui. Então, são áreas que têm uma iluminação maior, né? Mas não se comparam ao restante das áreas. Então, o jogador ele não pode achar que ele estando aqui em cima, aqui, que ele pode pular e ficar aqui. Então, você tem que ter toda essa preocupação. Essa imagem mesmo dessa fase aqui, eu tive que fazer vários refinamentos por conta disso, porque o jogo você faz e você mesmo vai testando ele, né? Às vezes você tem que testar 10, 20 vezes a mesma fase em busca de melhorias. Então, quando eu escolhi esse visual aqui, eu não tinha, respondendo a pergunta que ele tinha feito lá antes, né? Então, quando eu escolhi esse visual, eu não tinha noção de tão trabalho que eu tinha que ter para poder deixar o jogo bem perceptível as áreas de colisão. Sendo que eu fiz um bloco só de imagens, né? Isso aqui é uma imagem só, mas claro que assim, nas fases seguintes lá que eu já tinha aprendido, eu não fiz mais tudo junto, porque eu vi que daria muito trabalho. Então, eu fiz os blocos onde ele pisa, onde tem colisão, eu fiz separado para o Itamar Júnior, que é o programador, que ele vai ajustar isso no motor de criação, ele ajustou exatamente no local, porque desse jeito que eu trabalho. Ok, então, além dessa camada aqui, tem essa camada aqui, da fumacinha embaixo, e tem mais outra camada aqui, e finalmente o cenário. Então, montando aqui novamente, ficou dessa forma aqui. Eu vou mostrar só mais um aqui, mais rapidamente, sem muita explicação. Lembrando que aqui além disso aqui, tinha as tochas e tinha ainda partículas aqui. Então, eu acho que alguém vai jogar o jogo depois e a gente pode parar nessa fase para poder mostrar como ficou ela funcionando totalmente. Essa aqui é outra fase. Perfeito. É outra fase similar àquela. Então, tem a fase onde a parte que tem um paralaxe aqui na frente, para poder dar a noção de profundidade. E lembrando, Eudes, que essa parte da frente é bem embaçado, né? Para o personagem não se confundir com o resto do cenário. É desfocado. Ó. Se você comparar com o outro, eu apliquei um desfoque para poder ter essa noção de profundidade de campo, como se fosse uma lente de câmera, onde a parte que você pisa está bem mais nítida do que a parte tanto do fundo quanto da frente, aqui, mais da frente. Então, essa é uma preocupação de percepção visual que, devido ao estilo que eu escolhi, a gente faz. Por exemplo, se você for para pixel art, claro que já tem pixel art bem mais avançado, que utilizam desses recursos. Assim. O pixel art trabalha muito com cores, né? Então, aqui eu escolhi cores bem frias, né? E bem escuras para poder demonstrar que ele não tem tanta importância de colisão. Eu usei desse recurso, assim como no fundo. Então, apenas a parte onde a plataforma e as partes de colisão é onde está bem colorido e bem iluminado. E é isso. Então, só para poder... Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois de ver, tua arte é muito bonita, cara. E, tipo assim, depois de toda essa explicação, quanto tempo mais ou menos para te montar todo? Porque cada cenário desse que tu mostras 2 cenários, né? Cada um desses é uma fase lá do jogo. Quanto tempo mais ou menos tu recorda, tu estimas? Quantos dias, horas ou semanas tu gastou para fazer uma fase dessa? É difícil dizer, porque assim, você pode calcular em tempo de trabalho normal, né? Vamos dizer, se essa fosse a minha única atividade, eu poderia falar, não, uma fase dessa aqui, entre rascunho, pintura base para poder testar e finalização, ainda tem uma pós-produção muitas vezes, e até correções,
levaria, aí eu digo que de 2 a 4 dias dá para montar uma fase dessa completa. Só que eu levei muito mais tempo que isso, porque a fase 9 não tem como andar ainda com as próprias pernas, né? Nosso primeiro jogo. Sim, sim. Então, teve fases aqui que eu gastei de mês a 2 meses para poder concluir, principalmente algumas fases maiores, né? Então, para poder concluir. Nesse caso, essa daqui, eu acho que foi umas 2 semanas para poder finalizar ela toda. Mas lembrando também que nunca a gente trabalha exclusivamente só numa coisa. A gente está trabalhando nela aqui, mas a gente está resolvendo um problema de animação do personagem, a gente está criando outra coisa. Então, sim, múltiplas tarefas, né? exatamente. Mas, resumindo, de uns 4 dias dá para você completar uma fase dessa, sim, desde a concepção até o final. Parabéns. Sim, muito aí bonito. lembrando que o que o Eudes mostrou aí que é uma parte gráfica que a gente fala que não tem vida, né? Tem toda a vida do jogo, mas não tem. Igual ele falou, tem a animação das tochas. Pode deixar, Eudes, naquela outra imagem lá da fase 4. Aí não tem tochas, né? Mas aí já tem uma fumaça que a gente fez que a gente teve que improvisar, que era o efeito de água. É o efeito de água que tinha na imagem. Então, a fumaça subia assim, se desfazendo, igual água, parecido um pouco com o Rayman, que foi a nossa inspiração. E a gente vê que o Rayman é feito de outra forma, totalmente diferente. Aí o que acontece? Você tem o tamanho da imagem de uma fumaça quente subindo, só que essa imagem ela não pode ser infinita. Ela não pode ter, por exemplo, 50 mil pixels até esperar o personagem morrer. A gente faz ela 512 por 512. Quando ela está acabando na tela, a gente gera outra imagem embaixo, vai subindo, a gente gera outra imagem embaixo, e conforme ela vai subindo da tela, a gente destrói ela. Então, isso é só um dos pequenos detalhes que a gente tem que tomar conta de uma tela dessa. Aí eu digo assim, mas isso também é para melhorar também a performance do jogo, né? Isso aí também tecnicamente, se fosse colocar isso aí numa outra engine, isso aí ia ficar gigante, né? Ia ficar não, consumindo memória direto. Isso. Dentro da própria engine, mas, por exemplo, você tem a luz piscando todo o tempo, você tem um paralaxe na frente, você tem partículas, porque também não dá para ver, partículas de luz no fundo entre duas camadas, quer dizer, entre uma camada e outra. E você tem partículas de fogo subindo. Se você não sabe dessas coisas, você vai jogando e fala, poxa, eu estou jogando só 10 minutos aqui e começou a ficar lento, né? Às vezes a pessoa não tem a percepção. Eu particularmente não tinha. Até a gente entrar no trio. Aí eu comecei a jogar né, Itamar? Isso. No meu outro computador, que era mais lento, eu estou jogando 2 minutos, está errado. Aí quando você ia ver lá no painel, que você controla lá os sprites, você via que tinha 50 fumaças, mas não precisava, só precisava de 3. Vai subindo, vai apagando a de cima e vai criando a de baixo. Entende? Porque cada uma dessas tem um efeito, e esse efeito ele gasta muito processamento. Tanto a parte, pelo menos dentro do Construct, né, que a gente pode falar com mais propriedade. E tem uma distorção de água que ela não funciona em dispositivos móveis. Paralisa o jogo. Então, essa distorção da fumaça, que a gente usou como distorção de água, ela só funciona em PC e em videogames. Em celular ainda não tem tecnologia para a gente adaptar dentro do Construct essas coisas. Então, de tudo que ele falou ainda, não está em movimento. Né? Que ele falou tudo da arte, e dentro da performance tem outras coisas que a gente pode utilizar para deixar o jogo visualmente bonito e bem leve para quem vai jogar.